poder viver esse ambiente de família. Porque aqui me sinto em casa, de verdade, Senhor. Sem liturgia, sem ter que ficar rebuscando palavras, Senhor. Deus, como é legal isso, Deus, que a gente está vivendo. Muito obrigado, Espírito. Obrigado, Senhor, me colocou no lugar certo, Deus, porque acho que, como que ia ser um outro lugar, não faço nem ideia. Obrigado, Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por estar entre meus filhos, meus amigos, meus irmãos. Eu agradeço, Senhor, Deus, por esta família linda que o Senhor nos tem colocado. Usa a Thelma como o Senhor sempre usou, que ela seja cooperadora do propósito eterno agora, aqui nesse momento, derramando vida de Cristo em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Eu não vou ministrar nada novo do que aquilo que a gente já está vendo nesses dias. E, na verdade, eu vou compartilhar com vocês algo de Deus que aconteceu comigo, né, nesses dias, relacionado às palavras que nós estamos ouvindo. Na verdade, eu não vou ministrar a palavra, eu vou falar sobre a aplicação da palavra. Né, porque mais importante do que ouvir a palavra, é essa palavra está gerando vida em nós e ela está sendo suficiente para ser aplicada. Não, tá bom assim, obrigada. Ela é suficiente para estar sendo aplicada na nossa vida. E no domingo, quando o Dario estava ministrando, e eu já estava, né, no processo de borbulha dessa palavra. E aí, quando o Dario estava ministrando no domingo, foi muito preciso de Deus, né, para que eu obedecesse aquilo que o Senhor estava sinalizando. Né, se vocês lembram, ele estava falando de obediência total e não obediência parcial. Né, e ele estava falando sobre a vida de Saul, que obedeceu parcialmente. E Saul tinha recebido um comando e que ele tinha que ele teria, né, que destruir os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que representava algo que geraria atraso para eles, geraria obstáculos para eles naquilo que Deus estava fazendo com eles na vida dele. Né? E trazendo isso para a nossa vida, esses obstáculos, esses atrasos, impedem, né, o desenvolvimento do homem espiritual, da vida de Cristo em nós que está sendo gerada, que está sendo desenvolvida. E o que aconteceu? Saul, ele executou pela metade aquilo que Deus tinha pedido e vieram as consequências. E mais do que a consequência, né, vieram os sinais de que ele tinha obedecido pela metade. Porque na hora que a gente está lá para não cumprir exatamente o que foi nos dito para fazer, a gente vê tudo perfeito, tudo certinho. Não, vai ser assim, vai dar certo, vou fazer desse jeito, vou fazer daquilo outro. Para a gente está tudo certinho. Mas aí quando você opta por fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer, começam a aparecer os sinais de que não era para você ter feito daquela forma. E aí você fica pensando, né, por que Deus não mostrou antes? Por que Deus não falou antes? Né? Por que esse sinal não apareceu antes? Mas o que eu tenho experimentado nesses dias, que Deus ele sempre avisa antes. De uma forma ou de outra, Deus sempre mostra antes. E se nós não estamos com a nossa percepção aguçada, a gente não percebe mesmo. Passa desapercebido. E o que mais pegou, né, assim, para me ajudar a entender, que Deus já estava desenhando, já não estava mais nem falando, já estava fazendo o desenho. E o que mais pegou, né, para eu conseguir enxergar aquilo que Deus estava mostrando, era que, quando ele falou que quem não obedece de forma total, perde o reino. Quem não ouve e não obedece, não tem condição de governar. Não tem condição de exercer governo. Por isso, muitos de nós têm áreas das nossas vidas que nós perdemos o governo, nós perdemos o controle sobre elas, porque nós não estamos obedecendo de forma total, mas estamos obedecendo de forma parcial. E quando ele falou isso, né, o Espírito Santo já estava falando comigo, e foi o ponto principal, né, para eu entender que eu tinha que obedecer de forma total.
Alguns de vocês sabem, né, que eu tinha me inscrito no concurso da prefeitura aqui de Mogi das Cruzes, né, e eu ia concorrer com a Silvana. Deixei a vaga lá para você, tá, Silvana? E eu tinha me inscrito no concurso, e os que caminham com a gente desde o princípio, né, no Ninho das Águias, sabe que eu caminho sobre uma palavra de Deus em relação a trabalho. Né, eu e minha casa, vocês sabem muito bem que eu trabalho não, né? Que eu caminho sobre a direção dessa palavra de Deus, de que Deus ele tinha me tirado do trabalho, né? Ele me recolheu do trabalho para que eu caminhasse nessa nova dispensação, nessa nova dimensão, na realidade do Ninho das Águias. Só que aí, quando surgiu o concurso, eu achei tudo perfeito, tudo pleno, né? Mogi das Cruzes, né? Aqui pertinho, só 6 horas por dia, né? Porque assistente social só trabalha 6 horas por dia, não pode mais do que isso, né? A legislação lá não permite que assistente social trabalhe mais do que isso por dia, perto de casa, não vai atrapalhar, né? O salário bom, né? Então, não vai atrapalhar em nada do que Deus tem comigo. E aí eu fui e me inscrevi. Eu falei, e aí, Gil? O Gil falou, você que sabe, vai. Né? Aí fui e me inscrevi. E aí eu comecei a me preparar para fazer a prova. Só que Deus, de alguma forma, Deus já estava dando sinais. Só que parece que para você ainda não está claro. Né? E eu lá, estudando para a prova e fazendo, e indo. E aí o auge de tudo isso foi no final de semana passada, que teve a conferência aqui, né, e Deus já estava dando sinais, né, de que tinha uma palavra e eu estava sobre essa palavra, e não que não era para eu fazer, né, mas que se já tinha uma palavra, eu estava caminhando sobre essa palavra, não tinha necessidade de eu começar a seguir outra palavra ou outra direção. E aí, no final de semana passado, quando a gente estava aqui na conferência, aí o Senhor começou a falar através da palavra, através de pessoas, e aí aquilo foi ficando mais claro para mim. E no sábado, quando eu estava em casa, aí Deus me mostrou uma imagem assim da minha casa, né, num sentido bem claro, né, de como estava a minha casa, e a imagem assim que Deus estava mostrando era de como a minha casa estava só no sentido, Deus está só nesse período que eu estava só estudando para a prova, eu não estava nem trabalhando ainda, que eu ia passar, viu, Silvana? Aí, eu não estava nem trabalhando ainda, eu só estava estudando para a prova. Tinha mudado todo o cenário da minha casa. Né? E assim, em questão de ordem, né, as crianças, a Luísa, o Abner... Não, a Luísa não é mais criança, né, filha? Aí, tinha mudado toda a ordem da minha casa. E aí, assim, quando Deus me mostrou, ficou muito claro, porque daí eu olhei e estava tudo parado mesmo, minha casa, tudo parado de forma literal, né, tudo parado. Que a Luísa estava lá no quarto estudando, lá fazendo trabalho da faculdade, e aí eu olhei e estava tudo parado, a cozinha sem limpar, a casa, né, tudo, não porque eu não limpo, tá, gente? Mas assim, foi aquele momento que Deus estava me mostrando. Porque se eu saísse da minha posição, né, eu não estaria obedecendo aquilo que Deus tinha trazido para mim. E eu me enrolei tanto ali, só para enxergar isso, que eu até perdi a hora de vir para cá, que foi o horário que o Dario estava ministrando no sábado à tarde. E estava tudo preparado para eu vir para cá. E nesse momento que eu não consegui chegar aqui, aí Deus foi me mostrando, igual Ele mostrou para Saul. Você lembra de onde eu te tirei? Você lembra como você estava, em condição que você estava, que circunstâncias que você estava, né? E como eu te tirei? E eu não só falei alguma coisa, mas eu fiz coisas na sua vida. Né? E Deus foi me mostrando. E o auge principal disso foi que, às vezes, a gente quer tomar decisões baseadas em necessidade. E não tinha nada a ver com necessidade. Talvez possa parecer arrogância para vocês, mas a gente não passa necessidade. Desde que a gente começou a caminhar em obediência, a gente não passa necessidade. Então, eu me inscrevi para fazer o concurso, não era por necessidade, porque eu queria trabalhar, estava precisando trabalhar. Não era isso. E aí, né, quando o Dario foi trazendo a palavra, e a palavra fala assim, falou que ele começou a usar desculpas religiosas. Né, o Saul começou a usar desculpas religiosas.
E aí você começa a perceber que você também está indo por esse caminho, porque eu comecei a pensar, né, tá de boa, aqui em casa está tudo de boa mesmo, então se eu passo, né, o salário é bom, era 5.000 e pouco o salário, né? Aí eu falei, o salário é bom, então eu passo, aí eu posso ajudar os projetos do Ninho das Águias, né? Nem vai precisar mais fazer culto, Rodrigo, de missões, pode deixar que eu banco tudo, os missionários, né? Então assim, você começa a pensar, não é por necessidade, mas do mesmo jeito você está sendo enganado. Você está sendo seduzido aí por um caminho que não é o caminho que Deus tinha sinalizado para você. E aí a ministração da palavra foi vindo e Deus foi trazendo tudo muito claro, foi desenhando tudo para mim, tudo muito claro. E aí, quando o pastor Marcos Reis ministrou no sábado, ele falou assim, que tem coisas que funcionam, que são construídas, que funcionam, mas isso não significa que está sendo construída e sendo feitas na base certa. E às vezes a gente pensa assim, vai dar certo, né? Eu esquematizei tudo, o horário de trabalho, as escolas de fundamentos que eu vou fazer, que eu vou continuar dando aula à noite, não vai ter trabalho nenhum, eu vou ter recursos para investir nas causas, né, do reino, nos desafios do Ninho das Águias, então vai dar tudo certo. Então a gente só olha o resultado, vai dar certo. Mas tem muitas coisas que dão certo, mas elas não estão sendo construídas nem edificadas na base correta, na base certa. E aí, no final do culto do sábado, quando eu fui despedir do Dario, ele só falou tchau, né? E aí, quando o Gil foi despedir dele, ele falou uma palavra para o Gil, e aquela palavra aí trouxe tudo de volta de novo. Né? Eu falei, por que não falou para mim? Foi falar para o Gil, né? Aí falou para o Gil, aí quando o Gil falou, e aí desce o rolo de novo de tudo que Deus já tinha falado, e foi ficando só mais claro, E aí, no domingo, quando a gente estava aqui, e ele ministrando, eu estava tão absorvida na palavra que eu lembro que depois, no final do culto, a Marcinha ainda falou assim para mim, você não está normal, né? Ela falou, você não está normal, você está quieta, porque aquela palavra estava me consumindo por dentro, consumindo no sentido que assim, eu estava absorvida por aquela palavra, e eu tinha que entender aquilo que Deus estava falando para mim, que se eu não entendesse, eu poderia colocar a perder tudo aquilo que Deus já estava fazendo e Deus está fazendo comigo, né, durante esse tempo. E aí foi que, na hora que, né, conforme o Dario foi ministrando, daí eu falei, não, eu tenho que obedecer. Só que a gente é gente mesmo, né? Então, assim, eu vim para cá no domingo já pensando, eu não vou fazer a prova. Mas eu vim pronto, eu trouxe garrafinha de água, eu trouxe a caneta que eles pediram para ir, né? Por dentro eu tinha decidido não ir, mas por fora eu me preparei para ir, né? Mas só que daí a palavra já foi me sinalizando e me colocando no lugar que eu precisava estar para que eu optasse por aquilo que Deus estava falando. E durante o culto, quando o Dario estava ministrando, aí eu lembro que eu escrevi um bilhete para o Gil. Eu falei assim, Gil, eu não vou fazer a prova. Aí o Gil pegou e falou assim, você que sabe, né? O que você decidir, eu te apoio. 5.000. Assim. Ele falou, você que sabe, né? O que você decidir, eu te apoio. Né? E aí eu falei, não, eu não vou fazer a prova. E aí o culto continuou rolando, o Dario ministrando. E aí eu não fui mesmo fazer a prova. E quando o culto terminou, que eu vim aqui, né, despedir do Dario, aí o Dario falou para mim assim, a gente precisa orar, porque precisa de mais escolas de fundamentos, que tem mais gente procurando, e a gente tem que arrumar um jeito de abrir mais escolas que tem mais gente procurando. E aí veio o Rodrigo e falou, Thelma, o meu amigo abriu uma clínica não sei do quê, e você pode, né, entrar junto lá e fazer as palestras que você faz, né, é uma boa para você, e pode ser. E aí eu só juntando, né, aquilo que Deus estava falando, e aí na hora que a gente estava indo embora, a minha amiga me ligou, e ela falou assim, Thelma, eu estou montando tudo na mesma hora, no mesmo momento, assim, sabe? Parece que foi tudo combinado com Deus, eles combinaram lá com Deus. Eles falaram assim, Thelma, eu estou montando um grupo para ajudar mulheres vítimas de violência, para a gente, né, dar instrução para elas, né, dar palestras para elas, ensinar para elas quais os direitos que elas têm. Você pode me ajudar, né, a orientar essas mulheres, a conversar com essas mulheres? E aí Deus foi me mostrando que eu já tenho palavras de Deus nesse sentido de que a gente vai influenciar pessoas, a gente vai alcançar pessoas, só que necessariamente eu tô falando de mim, né? Eu não preciso estar presa a um vínculo empregatício para que isso aconteça. Né? Então, assim, eu posso fluir em todas essas coisas, alcançar pessoas, atingir a sociedade de várias formas, mas eu não preciso estar vinculada a uma instituição para que isso aconteça.
Né? Então foi muito claro de Deus naquele domingo, naquele momento todo. E aí o Senhor trouxe tudo isso para mim baseado na palavra que está sendo ministrada nesses dias. E um ponto importante da palavra fala que quando Samuel chegou lá para o Saul, que ele tinha matado os amalequitas, mas ele salvou o rei e as ovelhas, ele falou assim para o Samuel: Senhor, eu obedeci, mas eu poupei o rei e as ovelhas, porque daí a gente faz, né, oferece para o Senhor aí, né, o melhor do gado e a gente faz em sacrifício. E aí o Senhor foi ministrando para mim que quando a gente obedece de forma total e não de forma parcial, nunca tem o mais. Mas quando a nossa obediência é parcial, a gente sempre vai usar o mais. Eu obedeço, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou obedecer, mas tem isso e tem isso. Mas quando é obediência total, nunca tem o mais. A Bíblia fala que Jesus, quando ele foi para a cruz, ele cumpriu todo o processo do que o Pai tinha pedido para ele. Ele falou: Pai, está consumado. Eu fiz, eu completei, eu fiz tudo aquilo que foi me designado fazer. Mas no nosso dia a dia, a gente sempre vai usando mais. Porque eu lembro que eu estava aqui, eu falei: não, eu não vou querer trabalhar na prefeitura, eu não quero mais. Mas eu vou lá, faço a prova. Né? Eu só faço a prova, eu já estou inscrita mesmo, né, para não perder a inscrição. Mas, se eu for lá fazer a prova, eu vou querer saber o resultado. Mas, se eu souber o resultado, eu vou ficar na expectativa, porque vale 2 anos ainda o concurso. Eu tenho 2 anos de chance ainda para ser chamada. Mas aí eu entendi, não, ou eu decido não, né? Ou eu opto por fazer agora o que Deus está pedindo para eu fazer, senão eu vou ter trabalho lá na frente. Porque se os amalequitas que a gente não mata hoje, eles vão estar potencializados lá na frente. E eles vão dar mais trabalho para nós lá na frente. Parece algo simples, parece algo corriqueiro, algo fácil de decidir, mas disso depende toda a minha vida, disso depende, né, todo aquilo que o Senhor me confiou, e disso depende toda a minha casa. Então, se eu não obedecesse de forma total, como o Senhor já tinha me orientado a fazer, e Ele tem garantido a palavra daquilo que Ele me falou, e Ele tem garantido isso sobre a minha casa, eu poderia ter colocado a perder tudo isso. Né? Algumas pessoas até disseram assim: nossa, mas vai perder 65 ou 70, nem lembro quanto foi o preço da inscrição. Mas vai perder tudo isso? Eu falei assim: R$70, R$65 a gente recupera depois. Mas perder toda a direção do propósito de uma vida, talvez isso a gente não consiga recuperar. Né? Então, assim, são coisas claras, são coisas simples, mas pode mudar todo o cenário da nossa vida. Se a gente não entender aquilo que Deus tem com a gente, aquilo que Deus está falando, e a importância de obedecer à voz do Senhor. E a voz do Senhor vem dele mesmo, a voz do Senhor vem do Espírito, a voz do Senhor vem através de palavras, a voz do Senhor vem através de ministração. O Senhor sempre fala. Ele nunca nos deixa sem direção, Ele nunca nos deixa sem apontar a direção daquilo que Ele espera de nós. Né? Então, é muito importante que a gente entenda isso, e é muito importante que, o Dario falou aqui, que quando a gente ministra a palavra aqui, nós somos os primeiros a ser provados por essa palavra. Se a gente não passa, né, pelo crivo de ser provado, né, pela palavra, então não faz sentido a gente ministrar a palavra aqui, porque a gente só está jogando para as pessoas. É como Jesus falou lá para os mestres da lei, lá para os homens lá, conhecedores da palavra: vocês só jogam carga sobre o povo, mas vocês mesmos nem carregam a carga. Né? Vocês têm a chave do conhecimento, mas vocês não entram e também não deixam o povo entrar. Né? Então, os primeiros que são medidos pela palavra somos nós que ministramos, somos nós que falamos da palavra. Porque nós também experimentamos isso. Isso prova que nós não somos mais do que vocês em nenhuma circunstância, porque a gente também depende de ouvir a voz de Deus, a gente também depende de obedecer. E a gente não é sacrossanto, né, super espiritual, porque senão eu nem precisava passar por isso, eu já ia saber que Deus queria. Não é? Senão eu não ia nem ter feito a inscrição, mas parece que está tão normal, tão simples, e as coisas vão indo, quando você vê, você pode estar correndo riscos. Não é? Então a gente precisa estar bem atento, bem sensível, bem perceptível à voz do Espírito. Porque o Senhor requer de nós nesse tempo que a gente obedeça de forma total e não de forma parcial.
A Bíblia fala que Jonas ouviu a voz de Deus e o Senhor falou para ele ir para Nínive. Aí fala que ele obedeceu, ele comprou uma passagem, mas ele não foi para Nínive. Ele foi para outro lugar. Né? Então, não está só em ouvir a voz. Às vezes a gente até ouve a voz. O problema é o que a gente vai fazer depois que a gente ouviu a voz. Depois que a gente recebeu o comando, depois que a gente recebeu a orientação, depois que a gente recebeu a instrução. E quando a gente tá tentando justificar aquilo que a gente mesmo quer fazer da nossa própria vontade, a gente sempre vai usar o mais. A gente sempre vai usar uma justificativa. A gente sempre vai querer introjetar alguma coisa ali, né, que vai acomodar a nós mesmos e a nossa vontade. E quando eu estava estudando para a prova de português do concurso, eu estava lá estudando, né, as conjunções, e fala que o mais significa uma conjunção que liga orações e períodos onde você vai introduzir uma frase que vai dar ideia de oposição. Ou uma restrição àquilo que foi dito. Sempre quando você disser o mais, é porque você vai introjetar alguma coisa que vai vir em oposição àquilo que foi dito. Que vai trazer restrição a algo alguma orientação que a gente recebeu. Então isso é muito sério. A Bíblia fala que o Senhor espera que até que todos alcancemos a estatura. Quem fraciona medida somos nós, mas a escala de medida de Deus só tem a medida completa. Na régua, a régua tem 5 centímetros, depois 10, 15, você vai vendo, de 5 em 5 centímetros. Fracionado assim é para nós entendermos. Para Deus só tem a medida completa. Não é, irmão Gil? Glória. Para Deus só tem a medida completa. Quem fica fracionando é a gente. Ah, eu já estou 5. Ah, eu já estou 10. Ah, eu já consegui 15, para mim já está bom. Mas a Bíblia fala, até que todos alcancem a estatura. Até que todos completem, até que todos sejam igual a Cristo, manifestem a maturidade do Cristo. Né? Então isso é importante para nós e eu achei importante compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente fica assim, mas é difícil, né? Custa muito ficar fazendo essas coisas. A gente ouviu aqui na conferência, não custa muito, custa tudo. Não é, mas está custando, mas está difícil, porque ainda não foi tudo. Não custa muito, custa tudo. Ou é tudo ou é nada. A gente precisa investir tudo, a gente precisa entregar tudo, a gente precisa abrir mão de tudo. A gente precisa morrer por completo, para que a vontade do Senhor se cumpra por completo. Se é para obedecer, que a gente obedeça por completo, de forma total. Para que aquilo que o Senhor disse, Ele cumpra de maneira plena, de maneira completa. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu entendo que o Espírito vai te ajudar a entender como essa palavra também pode ser aplicada na sua vida. Na sua realidade, naquilo que você tem passado. A Bíblia fala que o Noé também fez tudo exatamente como o Senhor tinha pedido. Não é? E o que Noé viveu lá também, dele dependia toda uma nação, né, dele ter feito exato, dele dependia o cuidado de toda a casa dele. Né? Então não julgue como simples alguma coisa que você precisa obedecer, alguma coisa que você precisa fazer. Se tem que obedecer, obedeça por completo, obedeça de forma total e não de forma parcial. Né, que o nosso exemplo, que o nosso modelo seja o Cristo, que Ele cumpriu tudo exatamente como o Pai o pediu para fazer. E foi isso que agradou o Pai. Nós ouvimos que o Pai não se agrada daquilo que a gente decide fazer, mas o Pai se agrada daquilo que a gente obedece e fez exatamente como Ele pediu para fazer. Porque quando a gente fica, isso eu decido fazer, isso eu vou fazer, isso eu aceito, isso eu acho legal, isso eu acho que é de Deus, a gente ainda está se movendo no velho homem. Mas quando a gente obedece por completo, e às vezes a gente nem entende, a gente só obedece. Depois o Senhor honra a nossa posição de obediência. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada um dos corações, né? Que Ele nos ensine todos os dias a caminhar nessa dimensão de obediência. Que assim como Ele tem me ensinado, que assim, né, vocês também aprendam a caminhar nessa dimensão de obediência, porque vale a pena caminhar por obediência. Amém? Vale a pena. Adriano, você vai ministrar a ceia, né?
Não, gente, uma frase que eu escrevi, eu quero falar para vocês na pregação do Dário e até uma falando esse testemunho dela. Filhos não foram gerados para escolher. Filhos foram gerados para obedecer à voz do Pai. Uau! Eu ouvi isso quando eu estava pregando o Dário, aquela ministração, e quando a Thelma falou aqui, né? Ela não fez uma escolha. Ela não escolheu não ir fazer a prova. Porque se fosse por uma escolha humana, escolhe fazer prova, ser aprovado, ganhar os 5 pau por mês. Não, ela não escolheu, ela obedeceu a voz do Pai. A voz de Deus que ela ouviu e entendeu. Então, marque isso aí. Filhos não foram gerados para escolher. Os filhos foram gerados para obedecer a voz do Pai. Que demais. E olha, R$1 obedecendo a voz do Pai vale muito mais do que R$5.000 sem obedecer à voz do Pai. Que ela falou, ela fez a prova, ela não tem necessidade de nada, graças a Deus. Mas se ela fizesse a prova e passasse a ganhar os 5.000 fora da vontade, provavelmente ela começaria a passar necessidade. Como assim? Vai ganhar mais? Fora da vontade do Pai, as necessidades vêm. Que demais, né, gente? Glória a Deus. Vem, Adriano. O Adriano vai ministrar a ceia, amém? Junto com a gente aqui, para nós celebrarmos juntos esse momento aqui, tá bom? Bom dia. Hoje é Páscoa, né, queridos? Eu sou crente antigo, né? Pra quem não sabe. E às vezes a gente que é crente mais antigo, às vezes a gente tem um zelo por algumas coisas que de repente as outras pessoas que são mais novas não têm. Não quer dizer que a gente é melhor nem pior que ninguém. Porque a gente, ao longo da caminhada, a gente aprendeu a zelar por algumas coisas que, sei lá, de repente é irrelevante ou não é. A questão não é essa. Mas eu estou melhorando ao longo dos tempos. Né? Assim, eu como pessoa, o Evangelho não vem melhorar a gente, né? O Evangelho vem transformar a nossa natureza. Mas nós como seres humanos temos que nos tornar pessoas, seres humanos. Como a Thelma falou, a gente é gente. E eu era extremamente radical. Eu não comemoro Páscoa. Não estou falando que eu vou sair daqui, vou comprar ovo de chocolate. Nada disso. Nem tenho dinheiro para isso. Não comemoro Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Eu tinha essas neuroses, sabe? Que tudo isso é coisa pagã, tudo isso são festas comerciais, que não sei o quê. Mas ao longo do tempo, querido, Cristo foi me ensinando que o Evangelho, ele traz sabedoria e inteligência. Nós não precisamos comemorar a Páscoa. Nós não precisamos sair daqui e colocar a orelha de coelho nas nossas crianças, ou pintar nossas crianças de carneiro. Não, mas nós temos que usar das datas, ainda que comerciais, para a gente introduzir a verdade e afastar o engano. Não é verdade? Nossas crianças, nós, os adultos, não é só as crianças, os adultos, nós vivemos engano. Quantos anos a gente passou gastando dinheiro com ovo de chocolate? Nossas crianças vinham da escola ou vêm ainda pintada de coelho. Eu não estou falando que não estou querendo censurar nada, mas a gente precisa aprender a usar dessas datas para a gente estabelecer a verdade. A verdade é Cristo. Hoje o mundo comemora a Páscoa, comemora sem entendimento, porque não sabe o que é Páscoa. Nós comemoramos Páscoa sem entendimento, porque não sabemos o que é Páscoa. Sabe por quê? Porque hoje a gente ensina para nossas crianças: filho, Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro. Páscoa não é cordeiro, Páscoa é Cristo. Alô? Páscoa não é cordeiro, Páscoa é Cristo. Cordeiro é na antiga aliança.
Quando João Batista viu Jesus, querido, quando João Batista viu o Cristo vindo, o João Batista olhou e falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Jesus passa pelas águas, o céu se abre e o Pai brada, esse não é Cordeiro, esse é meu filho. Porque João faz uma declaração com base, com base no pacto em que ele vivia. E no pacto em que João vivia, Jesus era um cordeiro. Mas Deus já vive, o Deus Pai, ele caminha pela eternidade. E para Deus Pai, Cristo não era cordeiro, mas Cristo era filho. E nós precisamos transicionar, querido, do símbolo para a realidade. Hebreus capítulo 10 fala que os símbolos e as sombras, eles não geram maturidade. Eles não geram maturidade. A gente caminha por símbolo, falando cordeiro, cordeiro. Aí você vai falar assim, não, Adriano, mas na Bíblia está escrito lá que Cristo é nosso cordeiro pascual, que não sei o que, que não sei o que. Isso é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo utilizava e o escritor aos Hebreus utilizava para revelar uma verdade. Mas a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa significa libertação de cativeiro. Né? Você quer conhecer a história da Páscoa? Êxodo capítulo 12? 12. Êxodo capítulo 12 vai narrar a história do que era a Páscoa. A Páscoa falava de libertação de um cativeiro. Foi o momento em que Deus ia libertar o povo de Israel de 430 anos de cativeiro, de 400 anos de cativeiro no Egito. Deus estabeleceu aquela data como um marco. Né? E aí você lê a história, eles tinham que ao 10º dia tinham que separar o cordeiro antes, ao 10º dia matar, comer, reunir as famílias, aquela história. Se você não conhece a história, depois você lê lá, Êxodo capítulo 12. Mas para nós, querido, Cristo é a Páscoa. Eu vou ler para vocês um texto que vai falar de Páscoa. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Daqui a pouco a gente vai partir o pão. Só para que a gente possa, entender as verdades e usar ainda as datas, ainda que as datas não tenham significado nenhum para a gente, mas como o mundo está todo mundo falando de Páscoa, é uma oportunidade para a gente introduzir a verdade. Efésios capítulo 2. Espera aí que meu apagou aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo. Isso é Páscoa. Libertação de um cativeiro. O texto fala que por natureza nós vivíamos cativos a uma natureza caída, a uma natureza morta, a uma vida vazia. Você sabia, queridos, que Cristo ele não só nos salvou, mas ele nos libertou de vivermos uma vida vazia? Acho que é 1 de Pedro, capítulo 1, acho que o versículo 14 fala que nós fomos resgatados do nosso viver fútil. O texto diz aqui, Ele vos deu vida, estando vós mortos, e nos ressuscitou, e nos colocou para se assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é vida, isso é Páscoa, é ser livre de um cativeiro, é ser livre de uma natureza morta, é ser livre de uma vida vazia.
e caminhar pela vida de Cristo. Sabe qual que é o problema que a Thelma comentava aqui, ela falava aqui, tudo isso que a gente ouviu da Thelma, o problema é que às vezes nós ouvimos Deus, mas nós não olhamos para a cruz. Porque nós temos que olhar para a cruz, nós temos que enxergar aquilo que foi feito na cruz. A única vez que a Bíblia nos permite, nos orienta a olharmos para trás, é quando a gente olhe para a cruz. É a única vez que a Bíblia permite que as Escrituras permitem que a gente olhe para trás. Porque às vezes a gente olha, a gente ouve a voz de Deus, a gente recebe direções, comandos, como a Thelma colocou aqui, precisos, a gente começa a caminhar debaixo de uma revelação, mas quando a gente deixa de olhar para a cruz, a gente deixa de caminhar naquela revelação. Sabe, quando a gente faz teologia, a gente aprende lá em uma das matérias, acho que é cristologia, a gente aprende que a cruz de Cristo, ela é substitutiva. Quem já ouviu esse termo? Que a cruz de Cristo, quem tinha que estar na cruz era eu, mas Cristo assumiu o meu lugar na cruz. Isso é meia verdade. E como nós temos aprendido, meia verdade ainda é uma mentira. A cruz de Cristo, ela não é substitutiva. A cruz de Cristo, ela é inclusiva. Jesus não morreu na cruz para me substituir. Jesus morreu na cruz para estabelecer um princípio. Se você quer viver a vida que eu vivo, você precisa percorrer o caminho que eu percorro. E o caminho que eu percorro é um caminho de cruz. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos entender que a nossa velha natureza precisa ficar lá. E isso fala de Páscoa, isso fala de abandonar velhos costumes, isso fala de abandonar uma velha natureza, porque o texto diz que por natureza nós éramos filhos da desobediência. Mas Deus, por sua infinita graça, nos deu vida. Isso é Páscoa, é libertação. Sabe, às vezes você pode pensar, esses caras é louco, tudo para eles acham versículo. Não, querido, é porque tudo nas Escrituras fala de Cristo. Não somos nós que, a gente não está ficando louco, estamos nos tornando esclarecidos. Cristo, a verdade do Evangelho que é Cristo está sendo revelada a nós esses dias. Sabe, então hoje é uma grande oportunidade para a gente falar da vida de Deus. Hoje é uma grande oportunidade para a gente falar da ressurreição. Mas para falar da ressurreição nós precisamos mostrar o caminho, que o caminho da ressurreição passa por um processo chamado cruz, e cruz fala de morte. É uma oportunidade para a gente falar que a velha natureza, que a natureza do Adão precisa ficar na cruz. Hoje a gente não precisa mais passar sangue nos umbrais da porta. Hoje nós não precisamos mais imolar um cordeiro. Esse mesmo texto de Hebreus, capítulo 10, que fala que os símbolos, que as sombras, eles não geram maturidade. No versículo 14, fala que Cristo, através de um único sacrifício, tornou maduro a todo homem. Cristo, através de um único sacrifício, aperfeiçoou aquilo, queridos, que a humanidade passou anos, milênios, séculos fazendo, sacrificando. Eu estou estudando um texto, queridos, qualquer dia eu vou pregar aqui, que aquilo que o povo fazia de sacrificar, Deus nunca pediu aquilo. Deus nunca pediu aquilo. Deus nunca pediu para o povo sacrificar. Deus nunca pediu para o povo matar cordeiro. Deus nunca pediu. Quando o povo saiu do Egito para entrar na terra prometida, a única coisa que Deus pediu para o povo é que eles fossem um reino de sacerdotes. Mas isso aí é outra coisa.
Essa é outra conversa. Nós estamos aqui para manifestar o Cristo no qual nós carregamos, a vida de Deus, a nova natureza. Cristão não é aquele que só ouve a voz de Cristo. Cristão é aquele que ouve e o vê na cruz. E ao vê-lo na cruz, entende que esse é o caminho que tem que ser percorrido, para que a nova vida se manifeste, para que a nova natureza se manifeste. Sabe, o Evangelho veio para levantar um novo tipo de gente na terra, com uma nova natureza. Durante muito tempo, essa semana, eu fiquei pensando numa expressão que nós usamos, né? Reino de Deus, acho que alguns lugares usam ainda, que nós precisamos nos tornar pessoas parecidas com Jesus. Nós não temos que ser pessoas parecidas com Jesus, porque aquilo que parece pode não ser. Não é verdade? Já viu objeto pirata? Réplica? Você pega tem umas réplicas que você pega, né? Tem essas caixinhas de som agora, não tem? Os JBL da vida aí. Tem umas réplicas, cara, que você olha e você fala, nossa, é igualzinho. Parece, mas não é. Nós não temos que ser pessoas parecidas com Cristo. Nós temos que ser o Cristo encarnado. Nós temos que ser o próprio Cristo. As pessoas não podem olhar assim e falar assim, nossa, Rodrigo, como que você parece com Cristo? Barbudo, bem desviado, que cortou o cabelo. Não pode, cara, eles têm que enxergar Cristo. Eles têm que olhar e falar assim, cara, é o Cristo. É o Cristo. Sabe por quê? Porque nós estamos nos tornando pessoas parecidas, cara. A religião é uma coisa que se parece ao reino de Deus. Ela se parece. Ela usa artifícios parecidos. Ela usa coisas que dá a entender que é. Eu pensei que fosse. Nossa, mas como é parecido? Parece, mas não é, querido. Nós não temos que ser pessoas parecidas com Cristo. O texto de Romanos capítulo 8 fala que a criação, ela clama e ela aguarda, não as pessoas parecidas com Jesus, mas ela quer a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Amém?